E se eu te dissesse que por um bom tempo a ideia de que a Terra era oca, assim como a sua cabeça, já foi considerada uma tese científica? Não como uma lenda, mas como uma hipótese legítima, que era defendida inclusive por nomes como Edmund Halley, esse mesmo, o cara do cometa Halley. E por que as pessoas acreditavam nisso? E o que será que fez a ciência mudar de ideia? Essa resposta tem menos a ver com fantasia e muito mais a ver com a natureza do conhecimento humano. Então fica comigo para a gente revelar esse mistério juntos. No final do século XVII, o interior da Terra era um completo mistério. A ciência ainda não tinha ferramentas para investigar o subsolo profundo, não existia geofísica nem sismologia, seja lá o que isso for, e o que havia eram apenas suposições, um monte de gente suponhetando, baseados em observações superficiais. E foi nesse contexto, meus amigos, que surgiu uma hipótese bem ousadinha. Vinha de um dos maiores nomes da ciência britânica. Sim, membro dos Beatles, não, brincadeira. Era ele, Edmund Halley, o mesmo Halley que daria nome ao famoso cometa. Lá em 1692, Halley propôs que a Terra não era sólida por completo, mas sim oca por dentro, assim como a sua cabeça. Ele sugeriu que o planeta era composto por várias camadas concêntricas, com cascas, assim como uma cebola que tem camadas. Eu me sinto Shrek fazendo essa analogia. Cada camada girando em velocidades diferentes. Que loucura, meu amigo. E por quê? O que fez um cientista da Royal Society propor algo tão radical? Ainda mais que ele fazia parte de uma sociedade com um nome tão legal. Halley estava tentando explicar as anomalias magnéticas que os instrumentos da época registravam e que pareciam sem causa. Ele também buscava entender as auroras boreais, que negócio lindo, que naquela época não tinham nenhuma explicação física clara. E foi muito além. Ele imaginou que entre essas camadas internas poderiam haver espaços habitáveis. Cara, que loucura! Mundos subterrâneos, com atmosfera e talvez vida. Pois é. Mas é importante dizer uma coisa, tá? Halley, ele não estava escrevendo um livro de ficção. Ele não queria fazer um filme. Ele estava explicando a melhor lógica científica que ele tinha disponível. Pois é. Era uma tentativa honesta de responder as perguntas reais, com dados possíveis naquela época. Imagina só, meu amigo, naquela época não tinha o ChatGPT. A proposta da Terra Oca era, então, nasceu como uma hipótese científica e não como um mito. Então, para Halley, era um modelo totalmente racional e não uma fantasia. E ele não foi o único, tá? Nas décadas seguintes, outros grandes pensadores defenderiam versões dentro dessa mesma ideia. Então, por mais intrigante que fosse, a hipótese da Terra Oca ela não sobreviveu ao avanço das ferramentas científicas, porque a partir do século XX, duas disciplinas mudaram completamente tudo. Foi o que? A física e a sociologia? Não, a geofísica e a sismologia. E aí, meu caro editor, eu te pergunto o que é isso? Bota na tela pra gente, por favor. E com o surgimento dos equipamentos capazes de detectar e analisar ondas sísmicas, como as geradas por terremotos, os cientistas conseguiram pela primeira vez enxergar o interior da Terra. Caramba, eles fizeram um ultrassom da Terra. Passaram aquele gelzinho na barriguinha da Terra e conseguiram enxergar, sem precisar perfurar quilômetros da rocha pedra, tá? Não a rocha densa. Essas ondas, ao atravessarem diferentes materiais no subsolo, mudam de velocidade, direção e intensidade. Isso permitiu mapear com precisão crescente a estrutura interna do planeta. E o resultado foi claro: não há grandes espaços ocos no interior da Terra. Em vez disso, os dados revelam um planeta composto por camadas densas, uma crosta externa e um manto fluido em constante movimento, e um núcleo sólido extremamente denso, feito em grande parte de ferro e níquel. Além disso, as perfurações e estudos de vulcanismo confirmaram esses modelos. As amostras e medições reais eram compatíveis com qualquer visão moderna da geologia. A hipótese da Terra Oca, então, não foi abandonada por uma crença ou por um ceticismo cego.
Ela foi descartada porque as evidências apontaram para outra realidade, e nessa loucura de dizer que não te quero. E assim como Halley propôs sua teoria com base nos dados que ele tinha, acho que ele tinha dado em casa, a ciência seguiu em frente, sempre guiada por uma regra essencial. Quando surgem novos dados, é preciso reavaliar as ideias, meus amigos. Aliás, você tem dado em casa? Hoje sabemos que a Terra não é oca, mas que a sua cabeça sim. E isso eu vou frisar até o final do vídeo. Mas isso não torna a hipótese inútil. Na verdade, ela foi essencial. A ideia de que havia mundos dentro da Terra impulsionou perguntas fundamentais sobre magnetismo, gravidade e estrutura planetária. E acima de tudo, ela nos lembra de um princípio que a ciência carrega consigo até hoje. Toda hipótese, por mais improvável que pareça, precisa ser testada. Não com a sua testa, mas com dados. Mesmo erradas, hipóteses como essas abrem portas para descobertas reais. A busca por entender as auroras boreais, por exemplo, começou com teorias como a de Halley e culminou no estudo do campo magnético terrestre e da interação com as partículas solares. A Terra oca foi um erro produtivo. A ciência avança assim, propondo, testando e corrigindo. Como já disseram alguns cientistas, a melhor forma de se aproximar da verdade é cometer bons erros. Cuidado com os erros que você está cometendo, hein, meu amigo? E talvez nesse sentido a hipótese da Terra oca seja menos um fracasso e mais uma etapa natural no processo de descobrir o que realmente existe sobre os nossos pés. E com o avanço da ciência e o abandono da hipótese de Terra oca como modelo físico, a ideia ela não desapareceu, ela apenas mudou de lugar. Ela saiu dos laboratórios e agora está nas páginas da brincadeira. Ela foi parar nas páginas da literatura, de crenças esotéricas e, mais recentemente, em vídeos como esse aqui. No século XIX, Júlio Verne eternizou o tema com A Viagem ao Centro da Terra, um clássico onde os exploradores descobrem um mundo subterrâneo cheio de criaturas pré-históricas e segredos ocultos. Ao longo do tempo, a Terra oca passou a ser associada a teorias ocultistas, cidades místicas como Shambhala, civilizações perdidas e até mesmo bases secretas em regiões polares. Sim, será que tem ursos polares com bases secretas? Essa transição é bastante comum. As ideias científicas abandonadas muitas vezes viram mitos modernos e a gente vai farmando views assim. E por mais fantasiosas que pareçam hoje, essas narrativas continuam fascinando porque tocam em algo essencial do ser humano, lá ele. A vontade de acreditar que o mundo ainda guarda mistérios abaixo da superfície. Mas se a ciência já descartou a Terra oca como hipótese física, o que a gente pode aprender com o ciclo completo dessa ideia, da ciência ao mito? A trajetória da Terra oca, da ciência ao mito, não é apenas uma curiosidade histórica. Ela é um exemplo poderoso de como o conhecimento evolui. A ciência, ela não é um conjunto de verdades eternas. Ela é um processo. Ela é lento, rigoroso, baseado em dados, mas, acima de tudo, aberto às mudanças. Ideias que pareciam absurdas já foram hipóteses plausíveis, menos a Terra plana, né, meus amigos? E algumas ideias aceitas hoje podem ser descartadas amanhã, como uma cartinha de baralho, assim como você no Tinder. E é assim que a ciência avança, com passos de formiga. Brincadeira, Lulu Santos. Faz perguntas, propõe, testa teorias, testa limites e muda quando precisa. A história da Terra oca nos lembra de algo essencial. A dúvida ela é muito mais valiosa do que a certeza. Porque no final o progresso vem de não afirmar que a gente já sabe de tudo, mas de aceitar com coragem aquilo que a gente ainda não sabe. E talvez seja por isso mesmo que uma ideia como a da Terra oca ainda ecoa, mesmo só como um símbolo. O símbolo da nossa curiosidade e da nossa eterna vontade de entender o que está por trás das aparências. A hipótese da Terra oca pode ter sido descartada pela ciência moderna, mas a sua história continua sendo um retrato fiel do próprio espírito humano. Ela nasceu de uma tentativa genuína de entender fenômenos desconhecidos e se transformou num mito, símbolo e inspiração para gerações inteiras de exploradores, científicos ou imaginários. E talvez o verdadeiro valor dessa ideia não esteja no que ela diz sobre o centro da Terra, mas no que ela revela sobre nós mesmos, sobre a coragem de fazer perguntas
sobre a humildade de aceitar quando as respostas mudam. E às vezes, a verdade mora exatamente onde as perguntas continuam abertas, hein? Rapaz, esse meu roteirista está um espetáculo hoje. E é isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu te vejo no próximo vídeo. Inclusive, assiste esse vídeo aqui que está sendo recomendado, porque eu duvido que você aguentaria 24 horas morando na era medieval. Vai lá, te vejo no próximo vídeo.